Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who. Eu, como sempre, sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado para revisar aí a primeira parte desse final de temporada está ela, aquela que nunca faz eu duvidar, Thais Alves. Ah, ele sempre introduz, né, assim, de um jeito que a gente fica sem palavras, na verdade. Pois é, a gente fica tão sem palavras quanto a gente ficou aí com este episódio. Wish World, né, o Mundo dos Desejos. Eu tenho muitas palavras pra esse episódio. Não, eu tenho, sim, mas assim, a gente tá de frente aí, acabamos de encarar o começo do fim do mundo, né? Acabamos de começar a encarar o finale, porque assim como acontece com alguns finales, não são todos, né? Não são todos os two-parters que são assim, mas é um daqueles episódios que eles apresentam muita coisa, eles servem pra levantar a bola, mas não cortam nada, né? Eles só colocam set in the ground. Isso. Eles armam uma barraca, mas o jogo ainda não começou. Armar a barraca é outra coisa. Calma aí. Não. Eles armam... Sim, eu entendi. Ai, vocês que pensaram coisa errada aí. Que é isso? Eles deixam ali, eles preparam o campo. Prepararam, né? o campo. Tá todo mundo posicionado, mas o jogo... Mas ninguém começou a jogar ainda. Ou tá no comecinho, mas ainda não acabou, digamos. Entendi. Né? Falando em começar aí o jogo propriamente dito, eu acho que é bom a gente começar logo o nosso review. Vamos parar de beber a nossa aguinha aí desse mundo fabricado de Wish World e começar a revisar esse começo de final. Bora lá! Esse episódio, como a gente comentou aqui na abertura, ele sofre desse problema que alguns two-parters têm, não são todos, mas alguns two-parters têm esse problema de a primeira parte ela ser tão só começar mesmo a montar a cena que a ação que ela é inconclusiva. De fato, ele joga tudo pro segundo episódio, que tem uma semana de diferença. Então acaba que a gente fica uma semana esperando alguma coisa acontecer, né? É meio chato, na verdade. Eu, sinceramente, assim, teve um pouco de ação? Claro que teve. A gente tem bastante coisa acontecendo até. Mas, cara, não, assim, cadê, né? Não quer dizer que tem episódios que não precisam de ter ação. Pode ser um episódio só sobre diálogo, pode ter um episódio só sobre outra coisa. Mas é que é o finale, né? O finale, ele requer um pouco mais de ação, sim. Mas eu não sei, assim, esse eu tenho certeza que vai ser um daqueles episódios que ele vai funcionar muito melhor quando você vê amalgamado a segunda parte, né? Você mesmo, você fala muito, né? Que a gente tá vendo metade de um episódio. A gente tá vendo metade de episódio. Só metade, exato. Gente. É Wish World / The Reality War. Tudo isso é uma história só, então a gente tá vendo só metade dela. Tanto que a gente sabe que a galera aí que vai ser privilegiado e vai poder ver no cinema lá no Reino Unido e tal, antes de passar o Reality War, vai passar o Wish World tudo junto, né? Junto, exatamente. Que nem a gente viu na Disney, né? No ano passado eles nos convidaram, né? E realmente, eles exibiram os dois episódios juntos. É verdade. Mas enfim, a gente tá aí a gente começa de cara já nesse mundo... Esse mundo falso, esse mundo desejado, né? É mentira! E é muito legal, assim, tipo... independente da pessoa ter gostado ou não de como o episódio foi, enfim... É inegável que esse episódio é muito bonito, né? Tipo, não, a estética a estética ela é toda meio anos 50, anos 60. Nossa, eu adorei a Unity velha. Inclusive a gente tem a Unity sendo parte aí dessa brincadeira de como são esse mundo diferente, né? A Unity, que normalmente é United Nations Intelligence Task Force ou Unified Intelligence Task Force, isso. Né? Aqui é Unified Insurance, não sei o que, tipo, negócio de seguros, uma companhia de seguros. Eu adorei que eles fizeram uma nova sigla lá. Tem esses análogos ao mundo real, né? E aí, assim, é tudo muito divertido de ver esse começo, né? A gente vê que, por exemplo, esse mundo é feito de recortes do mundo real, né? Então, a Belinda e o Doutor são casados. Ai, que bonitinhos. Aí a filha deles é a Pop. Peraí, vamos falar da Pop, né, gente? Que coisa bonitinha! Sim. Não, você tá focado muito no como é bonitinha, eu tô focado muito no porquê a Pop, né? Porque de todas as crianças que apareceram nos universos de Doctor Who, por que a Pop é tão especial, Porque né? ela é linda. Tudo bem. Porque ela é muito fofa, gente. Enfim, mas ela é um elemento especial aí, isso foi o que me pegou mais de surpresa de tudo nessa temporada, mais do que Honey, mais do que até a volta de um outro vilão que vai ser revelado agora no final desse episódio. Sim. Do tipo, a Pop era só uma personagem que tava ali em Space Babies e agora ela é... De repente ela é um aparece, pedaço importante do plot geral, sabe? E o lance de Pop e Papoula estar aparecendo, né, ao longo dessa segunda temporada. Mas eu não acho que a Papoula
Vai estar alguma coisa com ópio, né? Porque o ópio é de papoula. Não, o fato, por exemplo, que em Interstellar Song Contest a gente teve os campos de papoula, de papoula e Hélia, então a gente teve algum tipo de referência. Ó, se você quiser... Ó, isso, não é isso, tá? Eu tô fazendo aqui uma brincadeira, um parênteses de brincadeira. Mas se você quiser esticar muito sua percepção das coisas, a papoula ela é usada pra fazer o quê? Fazer o ópio. O ópio é uma droga alucinógena. Esse mundo é alucinógeno, cara. Uau, cara! Não é isso, não. Não tem nada a ver. Muito bem, esse episódio ele começa na Bavária, 1865. Nós temos uma cena bem rápida, bem curtinha ali, da Honey roubando um bebê, tal qual Nazaré Tedesco. Não é Paranauê, é Paranauê, eu acho. É isso aí. Enfim, é Senhora do Destino total. Senhora do Destino, uma grande novela, né, meu bem? É isso, ela vai ali pra uma casinha no meio do nada, no meio do campo, roubar a criança, né? Roubar a criança. A sétima filha, o sétimo filho, né? O sétimo filho do sétimo filho, e isso já seta esse lance meio mágico de tudo, né? Pois é, temos muita mágica, muita fantasia aqui neste episódio, até porque é Wishworld, né? É isso. Um detalhe sobre esse lance do sétimo filho, não sei o quê. Esse elemento, ele é muito presente em fábulas espalhadas pelo mundo todo, né? Com certeza no Reino Unido tem alguma que faz uma ligação direta com isso, mas eu lembrei logo do que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente sabe, né? A gente tem nosso panteão de folclórico também, folclore, né? E no Brasil brasileiro. tem o lobisomem brasileiro também, que ele é meio diferente do lobisomem de fora, né? Que esse lobisomem gringo, que a gente tá acostumado no cinema e tal, tem muito esse lance de, ele é mordido pelo lobisomem, aí ele passa essa doença e vai virar um lobisomem e tal. No Brasil não é bem assim. Talvez tenha alguma entrada de folclore que seja, mas aqui eu aprendi quando eu era criança, que quando nasce o sétimo filho de um sétimo filho, e aí tem alguma coisa muito específica, tipo, eu não vou lembrar direito, tipo, numa noite de lua, da sétima, não sei o quê, é sempre uma coisa assim, aí essa pessoa nasce lobisomem, e aí ela vira lobisomem em situações específicas, e pra você deslobisomar a pessoa, você precisa tirar as roupas delas e vestir do avesso. Ao contrário, isso, já ouvi falar disso. Mas, enfim, aí também. Ponto é que esse lance do sétimo filho é uma coisa muito envolta em misticismo, mágica, coisas folclóricas, né? Feitiçaria. E aí a gente já pode até usar isso como a coisa que vai setar esse episódio, né? Pelo menos metade desse episódio final como um todo, né? A gente tá muito dentro desse lance de mágica. Mas aí eu te pergunto, Thaís, e pergunto pra vocês que estão ouvindo também. Vamos lá. Essa era, a gente tá falando era gato, né, de forma geral, ou até, se você quiser esticar um pouquinho, era Tenant Novo Testamento, né, ali. RTD2. RTD2. Não é uma era muito envolta em mágica? Começou com Sal. Teve Sal. Não digo... sim, tô falando do Sal. O círculo de Sal, gente. Mas assim, a gente tem... realmente, a gente tem ali o Star Beast e o Wild Blue Yonder, que são episódios essencialmente de ficção científica, né? A gente tem um alien bizarro chegando, uma estação no meio do nada e tal. E a partir do momento que aparece o Toymaker, tudo começa a ser mais envolto em mágica. Até no final de Wild Blue Yonder com o Sal mesmo, como você falou. E até pelo lance da gente ter o Panteão como o vilão principal, eu tô colocando todos eles como um vilão só, mas é o Panteão como o vilão principal dessa era, tudo é meio envolto nessa coisa mágica. Então tem os arautos, todos eles são uma coisa meio atrelada a um conceito, a um elemento. Então tem o Deus já é uma coisa meio mágica quando você vai pensar. Com certeza. Tipo, o Deus da música, o Deus da brincadeira, o Deus da luz. E aqui a gente vai ter esse conhecimento que esse bebê que nasceu, o sétimo filho, ele é o Desiderium, que é o Deus do desejo, que é o Deus que consegue tangibilizar qualquer desejo que ele tenha, né? Como ele é um bebê, o bebê tem a mente muito simples, ele está sendo usado como uma ferramenta pelas Honeys. E usando o Conrad para ser o catalisador, né? Isso. Para fazer, né, esse mundo de desejos, né? Ele tá usando... O bebê, esse deusinho, tá sendo usado como uma ferramenta, né? Exatamente. E aí, tem pontos sobre isso, né? A gente... Caso você esteja totalmente perdido sobre quem é a Honey, talvez valha você pausar esse podcast e escutar o dossiê que a gente fez da Honey, né? Isso. Entre o review agora de Interstellar Song Contest e esse, a gente fez um podcast extra só falando sobre a Honey de forma geral. O dossiê da gata, né? O que ela merecia. Não tinha feito ainda. Esse foi o gancho perfeito que a gente encontrou. Mas o ponto principal sobre a Honey, que a gente sempre fala, é que a Honey, essencialmente, ela é uma cientista, né? Ela é do panteão de vilões aí de Doctor Who, que
totalmente tecnológico, né? A gente tem vilões do Doctor Who que são vilões atrelados à mágica, e, né? Acho que toda a franquia tem isso. Tem sempre os vilões mágicos, os vilões tecnológicos, os vilões urbanos. É sempre algo assim, né? Com certeza. E a Honey, ela sempre foi esse vilão atrelado à tecnologia, né? De forma geral. E a ciência, né? Porque a própria concepção dela, pelos roteiristas lá, Pip e Jane Banker, é que ela era uma neuroquímica. Ela fazia experimentos em animais, por exemplo. Em seres vivos, né? Em seres vivos. Ela queria fazer um cérebro gigante, ela queria as mentes mais brilhantes do mundo. Do universo. Tudo é muito pautado em experimentos científicos. E aqui a gente não tem bem um experimento científico, né? Quer dizer, ela tá, se você colocar o estrito senso do termo, né? É um experimento científico, ela tá testando uma ciência bizarra, né? Só que é muito envolto em mágica, né? Mas a gente vai deixar, sim, essa observação de que faltou um pouquinho de ciência e sobrou um pouquinho de fantasia. Não, assim, tem um pouco de ciência, porque tem cenas que ela fala, Não, eu tive que usar claro. o negócio, qual é o negócio que ele tá usando agora? O Vindicador pra poder, os sóis e tal. Mas, essencialmente, todo esse episódio soa muito como algo mágico, né? Na verdade, quando anunciaram a Honey, né, desde a semana passada, eu ando pensando aqui, o que ela vai aprontar no finale em termos de experiência. Porque, na minha cabeça, ela tem um grande experimento aí na cabeça dela que ela quer fazer. E aí, quando a gente chega nesse episódio, não é. Mas assim, você pode Mas, de novo, também... a gente só viu metade do episódio. Exato, mas você pode sempre esticar o entendimento de que o que é mágica, senão ciência que você não explica, né? E em Doctor Who tem muito isso, né? Que a mágica, na verdade, ela é um pouco de sci-fi também. E tá tudo bem. E a gente também tem que sempre lembrar que, apesar, essencialmente, ela cientista e tal, tudo mais, cada encarnação de um Senhor do Tempo tende a fazer coisas diferentes. Particularidades. Então, essa Honey, ela é mais voltada para esse misticismo da ciência, talvez, né? Então, é isso. Bom, se você quiser justificar assim. A gente vai esperar o próximo. Eu estou de coração aberto para o próximo episódio. De corações. Mas eu também, foi o que você falou, ela é uma nova encarnação. Vamos ver como é que ela... Elas são novas encarnações, né? São duas também. A gente não pode esquecer, porque a gente tá falando só da Archie e a gente tá esquecendo da Senhora Flange, que também é uma Honey. Um parênteses, já que a gente tá falando de mágica, você sabe qual é o nome de verdade da Archie? Archie é um apelido, né? Isso. É Arcana Punjabi, velho. Ou seja, Arcana. Um nome muito foda, né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Eu vou te falar, se meu nome fosse Arcana, eu não usaria Archie, eu usaria só Arcana. Nossa, maravilhosa. Queria que meu nome fosse Arcana, mas infelizmente é só Thaís. Mentira, adoro meu nome. Mas vamos lá. A gente também tem a volta do Conrad, que a gente achou que tava só em Lucky Day, e na verdade não, ele aparece aqui novamente. No final de Lucky Day a gente já descobre que não, né? Que a própria Honey, ele solta ele, né? Soltou ele, né? Não consigo chamar mais de Senhora Flange, pra mim é Honey agora, só Honey. A Honey solta ele. Eu só tô falando Flange pra facilitar, gente eu sei, tô brincando. E facilitar o entendimento, né? E a gente tem ele aqui sendo usado pela Honey, na verdade. Porque agora ele virou só uma peça no grande mecanismo maior dela, né? E tanto que a outra Honey, que é a Flood, meio que cuida dele, entre aspas, abraça ele, do tipo assim... Mas ele abraça ela, né? Então você vê que ele tá numa situação ali de vulnerabilidade, na verdade. Assim, uma coisa que eu quero deixar bem clara é não vamos inocentar o vilão. Jamais! O Conrad é um dos maiores filhos da puta que já passou grandíssimo. Eu acho o ator maneiro e tal... E eu amo odiar esse personagem. Eu acho ele um filho da puta. Um belíssimo de um crápula de merda. E não é nem pelo lance é porque ele é misógino. Não, é porque assim, porque ele é escroto. Mas também não, porque... é óbvio que é porque ele é misógino, mas não só por isso, entendeu? Ele essencialmente ele é um personagem escroto. Um incelzinho de merda, né? Mas o lance é esse, tipo, ele tá sendo agora só sendo utilizado. Ele abraça ali a Flood, né? E é muito interessante esses excertos que eles vão sendo colocados. Então, ele tá lendo um livro que se chama Doctor Who and the Deadly Wish. Dr. Quem e o Desejo Mortal. Inclusive... Do autor I. M. Forman. É isso. I. M. Forman, pra quem não lembra, né? É justamente o que tá ali na frente, no frontispício do lixão, onde o doutor mora com a Susan lá em Unearthly Child, né? 1963. Exato, lá em Totter's Lane e tal, não sei o quê. Isso. Então, e fora que a I. M. Forman também, dentro do universo do Doctor Who, assim, tem várias coisas, né? A gente tem um galifreano que usa esse nome também, tudo mais. Susan Forman. A Susan Forman também. Então, ela assim, usa esse nome. O termo I. M. Forman, o nome I. M. Forman é importante pro Doctor Who e é legal esse detalhinho. Não acho que eles vão entrar muito nisso, não acho que isso vai ser super importante, mas é um detalhe maneiro, né? O grande lance é que nesse universo fabricado, o Conrad, ele é meio que a voz para o povo, né? Porque o povo vive todo nesse mundo
ali anos 50, anos 60, né? Que é perfeitinho. Todo perfeitinho. Todos os homens são casados, as mulheres não trabalham, elas são só donas de casa. Então, e assim, mães. E mãe. Eu acredito que deve ter alguns que não são mães, mas todas são donas de casa. A mãe da Belinda, ela fala, é isso aí, a nossa Popzinha, ela vai crescer, casar e se tornar mãe. O objetivo. Toda a família é a família de margarina. Tradicional brasileira. A família tradicional britânica. E isso diz muito, porque a gente vai descobrir que esse universo, né, esse mundo, ele é todo criado a partir dos desejos do Conrad, e o Conrad é um cara que via mulheres como menos, né? Isso aí, isso mesmo. E até se você linka com o Lucky Day, ele fala com o doutor, né? Eu não aceito a sua realidade. Isso mesmo. Quando tem o embate na tarde, né? E aqui ele tá fazendo a realidade dele, né? E acho muito interessante, por exemplo, né? Como os valores do Conrad permeiam o Wishworld. Porque, por exemplo, o John Smith, que é o doutor... O João da Silva. Ele chega lá no trabalho, e aí ele tem uma conversa com o Ibrahim. O Ibrahim fala, né, ele demonstra um interesse ali na Kate, a gente sabe que no mundo real eles namoram, e aí Será que já é namoro ou será que eles estão só se vendo? Eles estão só se conhecendo, se curtindo. Será que é só um lance? Será que eles estão se curtindo? E aí o John Smith fala, não, ela vai gostar de você sim, cara, você é um homem bonito. E aí, você é bonitão. Cara... Como é que um homem diz que o outro homem é bonito? O mundo cai do tipo assim... Como assim? Isso é errado. Quer dizer, isso vem da mente do Conrad, né? Quando a gente vê isso, a gente começa a ver, tipo, essas rachaduras nesse mundo perfeito, que é óbvio que a gente sabe que aqui a gente tá tratando de uma distopia, né? É uma distopia. Você pode falar utopia, mas eu gosto de lembrar que toda utopia, no fundo, é uma distopia, né? 1984, tem uns pouquinho de cheiro disso. Mas toda utopia, no fundo, é uma distopia. E aí, aqui tem esse lance, né? A sociedade, ela é toda pasteurizada. Então, assim, homens e mulheres casados felizes, com filhos, que vão um dia ser homens ou mulheres que vão ter filhos. Tudo é comercial de margarina. Os papéis que eles E você não pode questionar, porque o questionamento é como um vírus, né? A dúvida é como um vírus. Ela apodrece, ela se espalha, né? Questionar é um problema. E aí você vê que, tipo, fora desse ambiente comercial de margarina, tem todas as pessoas que sobram, que inclusive é dito no episódio, né, que elas são invisíveis aos olhos do Conrad, porque o Conrad nem entende elas como nada, que são não pessoas considera. Que são as pessoas marginalizadas. De novo, a gente vai falar sobre esse termo no Interstellar, a gente falou sobre povos marginalizados, e aqui novamente, esse tema, né, vem sendo recorrente. Aqui ainda é mais amplo, né, porque como o Conrad, ele não valoriza pessoas disabled, né, com necessidades especiais, sendo físicas, mentais. Do que for, que você imaginar. Pessoas LGBTQIA+. Sim. Então a gente vê que ali quase naquele gueto ali que é formado, tem uma drag, uma pessoa trans. Isso. Tem pessoas surdas, tem pessoas cegas, tem pessoas com problemas mentais, tem pessoas que não andam direito. São as disabilities, tanto as que a gente consegue ver, quanto as que a gente não consegue ver, né? Exato. E assim, e também acaba que vira um reduto pra todo mundo que questiona, né, e não é pego. Né? Porque esse é o lance. Todo mundo que questiona demais pode ser dedurado, né? E aí vem a polícia e pega essa pessoa. A polícia leva embora, exatamente. Uma coisa muito interessante que acontece nesse episódio, e que inclusive o Davis chegou a falar no Instagram dele durante essa semana, que é a frase "Tables don't do that", as mesas não fazem isso. O que acontece? Toda vez que existe essa dúvida, parece que a realidade se racha entre aspas. Ela fica fina. Ela dá um chacoalhão, assim, ela fica meio... Ai, tá acontecendo um negócio aqui. E caem canecas. As canecas estão caindo, estão quebrando. Assim, muitas canecas foram quebradas neste episódio. Inclusive, a gente vê ali que tem aquela ceninha... A gente tá falando vários pedaços de várias partes do episódio. Isso aqui não é linear, né? Não. Você gosta de Dr. Who, é assim, já é viagem no tempo. Mas o ponto ali quando tá tendo aquele momento família feliz dos três, né? O John Smith, a Belinda e a Pop, a Belinda fala sobre uma comida que ela vai fazer, e ela fala pra Pop, e a Pop fala, não, quem é pai e mãe sabe, né? Criança adora questionar, adora antagonizar. Qual é a palavra que a gente mais ouve do Nicholas, meu amor? Não. E omelete. E omelete. mas enfim. E tapioca. Não, agora tá na tapioca. O omelete foi uma fase. Mas agora é a fase da tapioca. Mas enfim, é isso, né? Criança é um ser vivo que questiona muito. O tempo e aí, inteiro. no momento que a Pop questiona, uma caneca cai. A gente nunca sabe como é a caneca. E assim, não são só canecas que caem, né? Qualquer coisa que tivesse na mesa poderia... a caneca quebra, então a caneca dá um impacto. A caneca é meio que o que faz a gente prestar atenção, né? E aí você vê que é um negócio tão recorrente de cair e quebrar em canecas, que no armário do John Smith tem 1 bilhão de canecas iguais, né? Eu só vou fazer uma observação que eu achei linda essa caneca. É só a caneca amarela. É lindo, adorei. Mas é só a caneca amarela. Dane-se. Tá tudo bem. Na Unity também cai, só que ela é branca.
Caneca, e uma coisa muito interessante, que quando o John tá saindo pro trabalho, ele encontra uma vizinha que se chama Mel. Não, que é a Mel. É a Mel, né, gente? E ela também está jogando no lixo reciclável lá fora uma caneca, e quando ela abre esse lixo... Tem 1 bilhão de canecas. Tem um monte de caneca. Eles falam que é uma escorregada, né? É só uma escorregada, né? Isso. Só que é engraçado, até a gente ver o que realmente está acontecendo com as canecas, você poderia dizer que a caneca rolou e tal, mas o que a gente vai descobrir é que, na verdade, a mesa, ela fica fásica, né? Ela fica... você consegue atravessar, ela consegue e aí a caneca cai no chão e quebra, Isso. né? A Mel, nesse episódio, eu achei que ela apareceu pouquinho. Não faz nada, né, praticamente. E pra quem aí não tá sabendo, não ouviu o nosso podcast da Honey, a Mel e a Honey têm um passado juntas, né? Elas interagem ali em Time and Runny. E eu ainda quero ver esse embate da Mel encarando a Honey. Vamos ver se o Davis vai trazer isso pra gente aí no Reality War. Eu tenho muito medo aí do que pode acontecer com a Mel. Novamente, eu prezo pela segurança das minhas companions. Vocês não me matem essa garota! Em especial da série... Eu acho que assim, isso... Não é sobre o episódio, só um comentário meu sobre isso. É que eu amo a Mel. Viu? Eu acho que tem que existir... Tem um carinho enorme por Bonnie Langford. Eu não sou roteirista, eu não sou showrunner, mas se eu fosse, eu tentaria ter uma regra, se não dita, do tipo... Existe um respeito a personagens. Por exemplo, se é um personagem que eu criei, eu posso matar. Foi eu criei, foda-se. Eu faço o que eu quiser. O Mofá matou a Bill e tá tudo certo. Se eu criei, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não criei, eu não posso. Então, assim, eu espero de verdade que não aconteça nada de mal com a Mel a ponto, sei lá, dela morrer na mão da Honey, algo do tipo, só pelo impacto da coisa, porque a Mel não é uma criação do Davis. Eu acho meio desrespeitoso quando você mata o personagem que nasceu. Eu concordo 1000% com você. Não é pra matar Mas assim, a Mel. não aconteceu nada, tá? Você não tem direito de matar a Mel. Não aconteceu nada ainda. Ela não é sua, ela é nossa. Exato. Eu não sei se vai acontecer, é só um medo meu. Enfim. Mas só falando um pouco sobre a realidade falsa ali, que a gente acabou que não comentou tanto, o Conrad, como a gente tava falando, né, ele é a voz pro povo, né? Então, basicamente o que ele faz é, ele tem esse programa, que parece ser um dos poucos programas que passa na TV, né? Parece Bom Dia Brasil, né? Parece mais um Mr. Roger, assim, tipo, dele contando história, né? E aí ele tá contando, hoje a história vai ser Dr. Ken e o Desejo Mortal. Dr. Ken Mansion! Isso vai ser totalmente pro Brasil só, pros fãs do Dr. Who Brasil, inclusive. Nossos ouvintes aí de fora da Galícia, de Portugal, ou de outros países que tem gente que entende português. Pode até saber o que é, porque a gente fez aqui, né? Pra quem lembra, teve o nosso famigerado áudio ficcional ali do nosso Wishword. Que saiu completamente das nossas cabeças. E saiu do nosso controle também, que foi o Dr. Ken, né? Saiu totalmente do nosso controle. E aí era o nosso Wishword. Não, nós somos o Sidney Newman e a Verity Lambert do Dr. Ken. E aí a gente criou todo esse mundo falso em que Dr. Who era no Brasil. Era brasileiro. E assim, desde os anos 60, nós escolhemos atores de cada época para serem os doutores. Não, e aí esse negócio... E companions. E o negócio total saiu do nosso controle, e aí os fãs do Dr. Brasil começaram a criar histórias sobre isso também, fazerem audiodramas e tal. Que estão no nosso site, podem ouvir. Pois é. Foi um projeto super legal e super orgânico que nasceu há uns bons anos atrás. Mas esse título, esse Dr. Ken e o Desejo Mortal, é muito título de Dr. Ken mesmo. Não, eu quero fazer esse audiodrama, gente. Vamos fazer. Esse não dá mais porque esse já pertence a Dr. Who, né? Dr. Who and the Deadly Wish já pertence a Dr. Who. Inclusive, o livro que o Conrad tá segurando, né? Que é o livro do I.M. Foreman, ele é quase que não um facsímile porque não é igualzinho, né? Mas ele é totalmente inspirado na primeira capa de Harry Potter, né? Não, o título também, né? Dr. Who e nananã, né? Não, mas tudo bem que Harry Dr. Who tem isso, né? Dr. Who and the Zygons. Verdade. Os arcos da série Dr. Who and the Silurians. Tinha bastante, na verdade, bastante esse título, só as novelizações, ordem, né? Porque na série TV, o único que ficou com Dr. Who and foi o Dr. Who and the Silurians. Mas, ponto é que talvez, eu não tô dizendo que é isso, né? Mas se a gente tá esticando o entendimento pra esse é um mundo extremamente misógino, transfóbico, ableist, como é que é esse em português, né? Pra deficienciofóbico. Isso. Faz sentido o livro que o Conrad tá lendo ser um análogo a Harry Potter, porque Harry Potter tem o lance da J.K., que é super transfóbica e super problemática, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas fato é... Às vezes eu tô lendo demais em cima de uma coisa tão pequena, pode ser que não. Sei lá. Mas fato é que é isso, né? O Conrad, ele vai lendo essa história e é quase que uma introdução ali, né? Então, os Senhores do Tempo são de Gallifrey, né? Não, ele vai explicando. É mais do que isso, na verdade. É quase uma Wikipédia dos Senhores do Tempo. Então, é um passado, é uma história
falsa, fabricada. Porque o que ele tá falando é assim, claro. Nos tempos antigos de Gallifrey, o Dr. Kane, né, o Dr. Who, e a Senhora do Tempo, repare, tipo, em Gallifrey, o Dr. Kane, que era esse personagem aleatório, e a Senhora do Tempo, não é a Honey, não. Ela é, tipo, o artigo definido. É como se ela se colocasse como a única Senhora do Tempo válida. O que a gente sabe muito bem que não é verdade. O Dr. Kane e a Senhora do Tempo, eles eram amigos, mas ele ousou ir contra. Então eles não só pinta o Dr. Kane como um vilão nessa história fabricada, como ele bota o que a gente sabe que é a Honey num patamar acima de todos, né? Como se ela fosse a grande heroína dessa história, né? O que é estranho, porque o nome do livro é Dr. Kane, mas enfim. The Deadly Wish. Não, mas enfim, né? Questão é que essa história, ela vai sendo contada e as pessoas acham que essa história é verdade, mas algumas pessoas ficam de fora e percebem que tem alguma coisa estranha. Por exemplo, logo no começo do episódio, nessa realidade que fabricada. O John Smith tá super feliz com a sua esposa Belinda e sua filha Pop, Belinda ele Smith, recebe a visita da Ruby. E a Ruby fala com ele do tipo, você é o doutor. Aí, doutor, você precisa de um médico? Aí, você me conhece? Não, nunca te vi na vida. Então, é interessante, porque a Ruby, ela desconfia, mas ela não sabe, ela não tá com a consciência total. Ela só acha que tem alguma coisa estranha. Ninguém tem a consciência total, né? Mas ela não consegue entender muito bem o que é isso. Todo mundo tá sujo por essa realidade. Então, assim, ela não sabe, ela tem só esse... É como se fosse uma coisa na traseira da cabeça dela, né? Lá atrás, no subconsciente, tá trazendo. Tá esquisito. Assim como a gente vai ver também que a menina, a Shirley, isso, Ruth Madeley, amo você, Ruth. Como a Shirley também, ela tem isso, né? Todas essas pessoas que estão à margem da sociedade são assim, né? Talvez, assim, óbvio, né? A gente sabe que a Ruby, ela tá sendo parte da parte de descobrir porque ela foi com Penny e tal, não sei o quê. Inclusive, o nome dela aparece na abertura. Pois é. Né? Mas você pode até entender que ela tá entre as pessoas esquecidas, os invisíveis, porque ela é órfã. Né? Porque ela foi abandonada pela mãe. Sei lá, talvez, né? Ou até pela relação que ela teve com o Conrad, que é muito pessoal. Nossa, total, né? É verdade. De alguma forma, e por ter sido companion, talvez, por ter viajado no tempo. Mas até aí a Mel, ela também... a Mel não. E tá afetada full. Pois é. Então, assim, a gente sabe que ela se junta ali com a Shirley e toda essa galera. E durante essa reunião deles, né, é interessante que a Ruby fala, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que não pode ser falado, mas eu vou falar. Eu não confio nem um pouco nesse Conrad. E todo mundo fica feliz. Ele é um monstro, Porque, tipo, nossa, a gente também tem essa sensação que esse Conrad, na verdade, ele tá escondendo alguma coisa. E é nisso que elas montam ali meio que uma resistência, né? Ainda meio que pisando em ovos nesse mundo esquisito. Inclusive... Tanto que lá na frente, né, elas vão mexer no tablet lá, que é da Unity. Que também é confiscado. É uma coisa que não deveria existir ali, né? Que não deveria existir. E, por exemplo, ela, por conta do mundo ser meio antiguinho... Elas não sabem muito bem o que é um tablet. Mas conseguem mexer mesmo assim. Porque a Ruth já tem esse conhecimento. Então, e a Ruby também, né? Também. Então, é interessante. Eu gostei dessa aliança que se formou entre a Ruby e a Shirley. É legal esse outro núcleo ali do episódio, né? Gostei muito. Mais uma coisa também que tem, né? Esse mundo todo, ele venera a Honey, né? Você vê que no momento é um mundo bizarro, é todo limpinho, mas é bizarro porque tem esse castelo que parece uma farpa no meio de tudo. Ele é todo feito de osso. De ossos. E aí tem esses bichos, não são dinossauros, são bichos gigantes de osso que ficam andando. E todo mundo acha lindo. Mas quando eles pisam, eles não machucam, eles são meio fásicos também. E aí, tipo, é tudo mega esquisito. E aí quando a Honey... Todo mundo tá esperando o dia de maio, né? Fala, 24 de maio é o grande dia. É o May Day, né? O dia de maio é 24 de maio, é amanhã. Então esse episódio se passa em 23 de maio, né? Se passa ontem, nesse mundo bizarro. Se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, que exatamente. É 24 de maio. E aí, tipo, o May Day vai chegar, a gente vai ver, vai ser lindo, tal, vai ter comida, vai ter comemoração e tal. E aí quando eles estão ali nessa unit dos seguros, né? Aparece a Honey da Arte Punjabi voando ali naquele motonetazinho. Uma motinha voadora dela, parece um Segway voador, né? É isso. E aí todo mundo, nossa, ela tá ali, olha como ela é linda. Olha lá, ela é maravilhosa. E aí todos eles param o que eles estão fazendo pra ver, né? E aí o doutor, ele nem questiona, ele só fala uma coisa, nossa, eu queria saber como é ela. E aí todo mundo, o quê? Tá questionando como é ela? Não, que isso? Do tipo assim, não, a gente sabe que ela é linda, maravilhosa, incrível. Você não precisa se perguntar como é ela.
She just is. Ela só ela existe e isso basta. Então, isso não é uma coisa muito colocar ela num caráter divino, né? Tipo, Deus é o verbo, né? Sim. A Honey, ela é, e acabou, né? Por que nós a admiramos? Só porque sim. Porque ela é a Honey. Porque sim. Não, nem falam o nome assim. Não, né? eu sei, não sabem nem o nome dela. Ela, já estão venerando ela. Ela é a senhora do tempo, né? Nesse rolê, né? Exatamente. E aí, enfim, a gente vai ver ali na perspectiva dela também, né? Ela vai chegar no castelo, esse negócio no meio é o castelo dela, que é... Eles não falam no episódio, mas no Unleashed eles se referem como o Palácio dos Ossos, né? Isso Bone mesmo, Palace. é um palácio. E ele é lindo por dentro, assim. É lindo. Fale o que quiser sobre esse episódio, a fotografia especial dessa parte do Palácio dos Ossos é foda, e o design, né? de produção mesmo, né? Os caras, eles mandaram ver. Eles E fizeram um cenário com teto, completo, sabe? É lindo. Não, e assim, é um negócio que é muito gótico, Sim. né? Então você vê que é tudo feito de osso, as estruturas legal. Elas não são regulares, né? Elas são meio tortas de um jeito não confortável, assim, né? Aí você tem tem uns seres que ficam numas mesas que eles são todos meio craquelados, eles têm um oclão gigante, parece coisa de oftalmologista, e uma gosma preta que é ligada ao painel, e eles ficam falando dos números aleatórios. Cara, é tudo muito esquisito, né? De um lado você tem o famosíssimo selo de Rassilon. É verdade. Que vai ser explicado, inclusive, pela né? Rani, né? Pra quem nunca viu esse selo, é o selo de Rassilon. Que foi um dos presidentes de Gallifrey. Não. Peraí, o não é só isso, não é só isso, não. de Peraí. Gallifrey. A gente tá falando... Não só disso, ele tá falando de um dos fundadores da sociedade dos Senhores do Tempo. Exatamente. Né? Presidente é incrível, mas a gente tá falando de uma coisa muito maior, né? O Aimel Rassilon, inclusive, já apareceu lá na série moderna. É o símbolo que, no RTD, sei lá, 9 a cada 10 fãs de Doctor Who já pensaram em tatuar, inclusive a gente. Um dia vai. Eu tenho a tardes agora. Do outro lado, temos um relógio normal lá, que tem os ponteirinhos. Normal naquela, né? Esquisitão de Bone Palace. Não, mas eu tô falando, é um relógio dia que vai até o número 12 e tal. E está chegando o momento do Mayday. Esse relógio, ele está marcando quanto tempo falta para o dia 24 de maio. Eu acho que são 9 minutos. 9 minutes to midnight. Todo o design é lindo, eu achei lindo. Esse cenário é maravilhoso. Enfim. E tem uma bola, né, Tem uma bola de discoteca. De discoteca bem no meio do palácio. Mas enfim, ela chega ali, né, a gente vê que tem um lance que ela coloca o vindicador, ele se encaixa no relógio, ele faz parte do relógio, exatamente. né? Ele é um dos ponteiros. Você vê que ela foi buscar, acho que, mortadela, pra fazer o sanduíche do Conrad, e é a outra Honey que tem que levar pra ele, aí... Inclusive, estou levantando essa bola aqui, pode ser que não seja no próximo episódio, às vezes a gente vai ver só em Universo Expandido, não sei, não importa. Essa Honey, ela vai ficar puta com a outra Honey, eventualmente. A Flood. A Honey da Anitta vai se rebelar, nem que seja o mínimo, com a Honey da Art. Porque assim, a Honey da Art, ela trata a da Anitta como se fosse uma empregada mesmo. Então assim, eu trouxe aqui, vai fazer o sanduíche dele. Aí você vê que ela tá meio que no barzinho e fala assim, vai lá, faz isso, faz aquilo. Claro, senhora. Desculpa, madame. Ela claramente não tá confortável. Já tá de saco cheio dessa Mas merda. ela também é má, né? Então, tudo bem. Isso é uma coisa muito Honey, né? Os fins justificam os meios. Então, se pra eu chegar onde eu quero, eu preciso me aliar a mim mesmo que tá me tratando mal, foda-se. Eu faço mesmo a contragosto de mim mesmo. Né? Não, mas eu também tenho essa sensação. De que uma hora ela vai encher o saco. Não ia gostar dela ajudando o doutor diretamente, mas eu ia gostar muito dela tentando foder a outra Honey da Honey. frente. Também adoraria que isso acontecesse. Seria maravilhoso. E aí é isso, né? A Honey principal, entre aspas, pergunta pra outra, e aí, como é que tá nosso plano e tal? Aí a Anitta fala, né, nosso plano tá indo super bem, os níveis de dúvida dele estão aumentando cada vez mais, estão em 30%, e hoje à noite vai chegar no pico. E aí você se pergunta, né? Por que elas estão tão interessadas nas dúvidas do doutor? Aí você fica na dúvida, por que... Não digo só do doutor, acho que do mundo todo, né? Mundo, Aí você fica na dúvida, por que elas estão felizes porque a dúvida tá aumentando? Não deveria ser o contrário? As coisas elas vão sendo jogadas e elas só vão fazer sentido lá na frente. Mas aí deixei isso aqui anotado, falei, elas estão contando que ele sinta dúvidas. Elas querem que ele duvide. Mas por quê? Ainda não sabemos o porquê. E essa dúvida do doutor, ela vai aumentando, ele vai pra casa, aquilo tá na cabeça dele, ele tá matutando, mas como não é o doutor, é o John Smith, ele não sabe muito bem o que tudo isso significa. E eis que, de repente, não mais que de repente... Na telinha da TV. Na telinha da TV, de telinha repente, mesmo, né, que é pequenininha. É uma telinha, tipo esses televisores antigos, né? Entra ali como se fosse uma transmissão e vemos quem? Ele mesmo, desde a temporada passada. Ele tá assistindo o programa do Conrad, né?
E aí, quando a TV dá uma flicada, primeiro aparece a Susan. Aparece a Susan. De novo, a Susan tentando fazer algum contato e trazer ele pra realidade, assim como foi quando ele tava morto, entre aspas, no espaço. Que é, inclusive, a hora que o Cormand, ele fala assim, ele tá falando Senhores do Tempo, mas ele tinha um segredo. Aí, pá, aparece a Susan. Ai, caceta! Então, eu vou te falar, isso... Que é isso? Isso tudo, quando a gente pega agora, faz sentido com esse plano da Honey, das Honeys, né? Porque o que acontece? Se elas querem tanto que ele duvide, o que melhor do que colocar ele num mundo fabricado, onde ele não sabe que é ele mesmo, mas o tempo inteiro tá relembrando sobre a história dele... O tempo, tipo, na TV, entendeu? Então ele tá falando ali, Gallifrey, o Senhor do Tempo, a família, não sei o quê. E aí isso tá batendo na cabeça do doutor que tá ali preso dentro do John Smith. Isso. E eventualmente sai, aí no momento que começa a sair aparece a Susan, e depois o que traz mais ele pra realidade, a Susan foi no outro episódio e um pouquinho nesse, mas o que... A âncora dele nesse é o Rogue. O Rogue está de volta, o Ladino. Jonathan Groff. O Ladino, pra quem não lembra. Você, Jonathan Groff. Da outra temporada, o episódio ali sobre a regência e tal, que é o cara que vira o interesse romântico do doutor, né? Isso. Que é um cara meio... Não caçador de recompensa, né? Ele é um caçador de recompensa. Mas ele é um caçador Mas de isso, é um cara que acaba se tornando um aliado e no final do episódio ele some, tem aquele lance de me encontre, venha me buscar e tal. E o doutor até então não tá fazendo isso. Como a gente sabe que ele é um cara que viaja no tempo também, a gente vê que ele, por conta dos eventos ali do Rogue, né, do episódio dele mesmo, ele foi parar a gente não sabe nem onde, nem quando, mas o que ele fala aqui é que ele tá nessa dimensão infernal. Ele fala assim, obrigado, hein, por ter me deixado aqui. Ele tá só obrigada, viu? Tá uma merda aqui, hein? Tá uma Valeu. Merda. Obrigada, tá? Mas deixa eu te dar uma dica do que vai acontecer. Mesa não funciona assim, tá? Só lembra disso. Mesas não fazem isso. E aí ele fala... Outra coisa, saudade. Saudades. E também... Eu te amo. Eu te amo. E aí corta, né? Corta no Eu Te Amo. Então tivemos aí o Rogue aparecendo assim de levinho, É bom, né? É bom pra gente saber que o plot não tá esquecido, né? Eles ainda vão trabalhar isso, talvez sem uma importância grande, né? Mais pra frente. No ele é um desenho aliado. geral. Ele é um aliado do doutor. Ele é pra essa era de Doctor Who, mais ou menos o que o Jack Harkness foi pra RTD1, né? Com certeza. Num tamanho bem menor, né? Mas é. E ele que dá esse recado, e aí o doutor fica encafefado, ele desce pra mesa ali da cozinha. Vira um maníaco de quebrar xícara, né? Meteu todas as xícaras da casa na mesa e falou, beleza. Deixa eu testar esse negócio. Vamos ver. E aí isso acaba acordando a Belinda, né? Que tava ali dormindo, como uma boa dona de casa, dormindo cedo. E ela, o que foi? Que barulho é esse, amor? Aí ele, não, olha aqui. Aí, na hora que ele duvida, a mesa fica fásica, a caneca cai. E ele começa a fazer com várias. E ela fala assim, não, amor, é normal, isso aí acontece, a caneca caiu aí no ele, chão. Não, ele virou um questionador Prime ali, né? E aí você vê ele já meteu o pé na porta, foda-se. E aí, ainda sem saber muito bem, mas ele meteu o pé na porta, e aí você vê que a Belinda é a X9 do rolê, né? Ela liga pros homens, né? E fala, meu marido está questionando, ele virou um deles, os comunistas pegaram. Os canas. Aí chegam os tiras, chegam os canas. Quem tá na frente dos canas é a Honey, né? A Honey da Anita Dobson vestida de guarda. Adorei a Anita Muito Dobson legal. vestida de Eu gosto da Honey. Ali não é Kissogram, não. Ali é homem da lei mesmo. Lembra da Yas, que era policial? A Honey foi mais policial do que ela, né? Não, aqui ela tá na dura mesmo, é porco mesmo, é polícia, meu irmão. Vai brincando. Ela chega ali com os outros policiais pra dar a dura, pra prender o doutor. E a Belinda acaba indo no rolê, né? Foi junto, tá nem aí. Na verdade, a polícia vem e pega o doutor. Depois, quando a Anitta chega de policial... Que leva a Belinda. Que, inclusive, eu gosto muito do conceito Honey se disfarçando. Eu gosto muito. Gosto bastante também. E ela, não, eu vou levar você também, senhora Smith. Porque a dúvida, ela é como uma doença. Ela se espalha, ela apodrece as coisas. Você tá contaminado também. E a gente vai ter que mandar sua filha pra algum lugar pra tomar conta. Sua mãe vai tomar conta. Porque ela ainda tá livre dessa dúvida. Porque ela é novinha, então não sei o quê. Inclusive, né, na hora que tiram a Belinda de casa, a mãe da Belinda tá lá e tipo, o que você tá fazendo aqui, mãe? É como se ela já tivesse acionado a mãe dela pra ficar cuidando da Pop. Pois é. E o tempo todo a preocupação da Belinda é minha filha. Eu tô com uma filha em casa, eu preciso voltar pra cuidar da minha filha. O que é completamente compreensível para uma mãe, eu faria a mesma coisa. Não, ela tá desesperada porque ela tá dentro desse simulacro em que ela é mãe da menina e tal, tudo mais. Não, a verdade da Belinda ali é que ela é mãe e casada com o John Smith. Então, nada mais natural dela estar preocupada com a Pop. Pois é, e aí eles vão ali, eles são levados pro
pro Palácio de Ossos, Palácio, né? E lá que começam as revelações. E é aqui que começa o terceiro ato deste episódio. Desta metade. Sei lá, o ato 1,5, porque é metade do episódio, sei lá. Mais ou menos, né? Mas aí chega lá, né? A Honey da arte explica pro doutor, ela começa a quebrar. É aqui que ela fala, começa. Tudo que você viu é uma mentira, você é uma mentira, não existe John Smith, você é o doutor, você lembra de mim? Eu sou a Honey. Aí tem a mise-en-scène aí do disco de vidro, né? E o doutor tá super desorientado, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela começa a jogar um monte de verdade na cara dele. Ele não lembra de nada, ele não sabe de nada, assim. Então é muito interessante a gente ver ele meio que na mão dela, né? E aí, nessa hora, inclusive, que ela fala sobre... Ele tá rendido! Ela fala sobre o selo de Hasselman, ela fala, isso aqui é o selo de Hasselman, que foi um dos fundadores É muito de explanatório pra nova audiência. Não, assim, sim, tem um fator expositivo pra caramba nesse pra episódio. Quem tá começando a ver só pela Disney, né? Porque o Hasselman já apareceu na série moderna. Pois é, eu acho que isso tem um valor, assim, de certa forma, de explicar, mas eu acho que pode ser feito de outro jeito. Isso é uma crítica recorrente nessa fase nova do Davis, tá sendo muito explicativa. Não, tá sendo mesmo. Mas não me incomoda. Engraçado, eu não me incomodo tanto. Porque a gente já viu isso acontecer tantas vezes. Quando você para pensar, o doutor aqui, isso não estou passando pano não, tá? É só uma opinião que eu tenho. O doutor aqui, ele também é uma pessoa que não conhece nada. Então, ela tá explicando pra ele justamente porque ela quer trazer a dúvida e trazer o questionamento pra cabeça dele, né? Não, eu acho que tem coisas que tudo bem, mas tem coisas que não podem ficar demais também. Mas ela até fala, inclusive tem esse meta-comentário, que ela fala assim, se você acha que está sendo só exposição, né? Expositivo, não é. É porque... Eu estou criando dúvida na sua cabeça de forma deliberada. Eu sou... Você não lembra de mim? Eu sou a Honey. Ela começa a dançar com ele, ela fala... Houve um momento em que a gente dançou sobre os campos de Perséfone, tava tudo sendo destruído. A cidade estava em chamas, Paris is burning! O povo dizia que a gente era até um casal, você lembra? Tipo, que a gente tinha um lance. Mais sobre isso daqui a pouco, a gente fala sobre isso depois do review. Calma. E aí ela tá lá dançando, ela fala, eu tinha um rosto diferente. A gente tinha um rosto diferente. Eu não era assim. E aí a gente tem ali os clipes de Kate O'Mara. Te amo, Kate O'Mara! Outra coisa também, essa fase do Russell tá sendo marcada por... Sempre que aparece alguma coisa antiga, tem aquele clipe, né, dos com cenas da doutores clássica, antigos, né? Ou nesse caso das Honeys antigas. E aí a gente vê só uma Honey aparecendo, só a primeira da Kate O'Mara, né? A da Chauvin não aparece, como a gente já tava prevendo. Ela está sendo apagada de forma... Tá sendo omitida. Eu não tô dizendo apagada, porque eles não falaram nada, mas é assim, ali o ponto é fazer uma homenagem à Kate O'Mara. Não tá bom, não tem problema. Mas o que eu achei legal nisso é que mostram 3 clipes, que são justamente as 3 aparições dela em TV, né? Que a gente tem ali. Os clipes, eles não estão na ordem de aparição, porque primeiro é um clipe de Dimensions in Time. Isso. Né? Aí depois é Mark of the Running e Time and the Running. Isso. Que é justamente o especial de 30 anos, que a gente falou agora no nosso dossiê tem. O primeiro arco, ela aparece em 85 com o Sexto Doutor. E aí o primeiro arco do Sétimo Doutor também, Time and the Running. Que tem a Mel, a gente vê as 3... a gente vê as 3 facetas da Honey e da Kate O'Mara, né? Os 3 cabelos diferentes, as 3 roupas diferentes. Gente, eu amo essa mulher, ela é maravilhosa. E a gente vai ter mais pra frente, um pouquinho no episódio, também a montagem do Doutor, né? A gente vai ver todos os doutores naquela, né? Os rostos de Morbius não aparecem, mas a gente vê do primeiro ao 14º e ele próprio, mais a fugitiva ali enfiada no meio deles. Incluindo o Guerreiro, tá? Ele aparece ele é da ordem normal. Gostei que usaram o clipe do Paul Magan mais velho também. Não tiraram do filme. Power, né? Eu gostei bastante que usaram esse do Paul Magan. Mas enfim, e aí a Honey, ela começa a explicar para o doutor o que está acontecendo aqui. E basicamente o plot, assim, o plano, aliás, dela, é isso, é instaurar dúvida nele. Ela fala assim, você criou uma peça tecnológica muito legal. E aí você vê um pouquinho da cientista dela vazando aqui, né? O Vindicador, você usou ele para poder chegar no momento que você queria, para trazer a sua companhia de volta, e ele foi traçando, né, um caminho pelo tempo e pelo espaço, e isso foi acumulando muita energia, equivalente a... Aí na hora que ela fala, ele interrompe e fala, não sei quantos supernovas estourando no tempo. 5 trilhões de supernovas. Aí então você vê que ele tá começando já tá vindo, né? Aí ela fala, é isso mesmo. E é justamente isso que a gente precisa para poder canalizar os poderes desse serzinho que eu vou te mostrar aqui. Eu não vou deixar vocês sozinhos porque eu não confio em você. E ela pega ali o que eu tô chamando de seringa sônica. Ela abre a porta. A screwdriver dela é linda, tá? Mas realmente, ela usa de uma forma bem... Seringa. Bem cientista. Pra mim é a seringa sônica, né? É a seringa sônica. E aí ela usa ele pra abrir a porta e mostrar pra ele o bebê e o Conrad, né? E aí o Conrad falou, oi doutor, você lembra a última vez que você falou comigo? Que você me esculachou, falou que a minha realidade não valia? E eu falei que a minha era mais que a sua? Olha só como eu tô agora, né? Como The Third Tables Have Turned, né? É isso. E aí ele tá ali, o doutor fica sem saber de ele tá acontecendo. Ela explica do bebê, ela fala...
você puxou briga com os deuses. Você ficou falando tanto do panteão você puxou que eles criaram mais um deus. Eu não sei se eles criaram, mas nasceu um novo deus. Nasceu um que é o Desiderium, né? Que é o deus dos desejos, que por ele ser um bebê, se a gente ficar só na mente do bebê, ele ia desejar só coisa de bebê. Só que é leite. Eu fiz um plano pra canalizar esse mundo artificial baseado nos poderes dele, né? Basicamente, ela ferramentalizou o deus, né? Pra poder... Instrumentalizou. Inclusive, uma coisa também que já fez a gente saber que ele fazia parte do panteão antes mesmo dela falar, foi que na hora que tá o Conrad com a outra Honey, né? Quando ele pega ele no colo, o Desiderium ri e é o nananana. É o The Giggle, a risadinha. É o padrão ali do panteão, né? E aí, enfim, ela vai explicando, né? Que tipo, não, eu usei... Tudo isso tá amarrado pra uma coisa só. Eu usei o Desiderium pra poder criar esse mundo, pra dar o poder. Eu usei os 1000 sóis aí que o Vindicador acumulou energia. Isso. Pra amplificar isso. O Conrad é o cara que usa o bebê pra criar esse mundo falso dele. E tudo... Ele, tá bom, mas por que isso? Porque eu queria que você duvidasse. Porque no momento que você duvidasse, o peso dessa realidade construída, né? Ia destroçar o mundo inteiro. Mas por que você quer fazer isso? Porque no momento que eu quebrar o mundo inteiro, eu consigo ver o que tem embaixo do mundo. No subverso. No subverso. Então, olha só. A Honey, ela cria todo um plano pra destruir a realidade. Ela criar uma realidade para destruir. Para destruí-la. E o impacto dessa destruição revelar abrir um buraco pro subverso. Chegar no objetivo final dela, que é o subverso. Subverso, pra ela chegar naquele que está perdido, the one who's lost. O grande lance, assim, foi um exemplo que eu dei até pra facilitar nosso entendimento quando tava assistindo. É basicamente assim, ela criou uma massa de peso infinito. Isso. Né, de peso uma coisa muito, 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 muito pesada, e deixou presa por um fio de cabelo. Ela fez de propósito pra quebrar. De propósito. Pro impacto da quebração toda rachar o mundo e ela conseguir alcançar esse outro universo. Rachar a própria realidade. A gente vai descobrir logo em seguida que ela conta pra ele que aquele que está esquecido é ninguém menos que Ômega. O primeiro senhor do tempo. O criador dos senhores do tempo. E aí algumas pessoas podem ter torcido o nariz e falando, que história é essa? Mas e o Rassilon? Não eram 3? Vamos lá. A gente sabe que a criação ali da Sociedade dos Senhores do Tempo se deu por um triunvirato, né? Por 3 pessoas, que era Rassilon, Ômega e o outro. Que a gente consegue estender aí o entendimento que é a Tacteon, né? A Tacteon seria o outro nesse rolê. Ainda tem o Ômega e ainda tem o Rassilon. O que a gente sabe dessa história desse trio é o Rassilon, isso não tá dito no episódio, mas é o que a gente sabe pela lore de Doctor Who, né? São coisas que são puxadas de várias outras coisas de Doctor Who, que a gente juntou de série clássica, universo expandido, tudo. O Rassilon era o cara obcecado com imortalidade. O Rassilon foi o cara que ficou na neura de não, a gente precisa regenerar, a gente precisa trocar de corpo, o Loom vai jogar pra frente também, tipo, essa é a pira dele, imortalidade, ele não quer morrer, ele quer ser aquele que sempre vive. Isso mesmo. Enquanto o Ômega meio que cagava pra esse negócio de imortalidade, ele falava assim, não, a gente tem que usar dessa tecnologia pra poder viajar, manipular o tempo, esse é o lance dele. Esse é o lance então, do assim, Ômega. Em certa análise, você consegue dizer que o Ômega é sim o criador dos Senhores do Tempo, porque ele foi o primeiro dos 3 a domar a viagem no tempo. Isso. Porque o Ômega... Uma coisa é regeneração, que é a preocupação lá do Rassilon. Imortalidade é do Rassilon. Regeneração é do outro, do Tacteon, né? Isso. Mas viajar no tempo era a pira do Ômega. Porque o Ômega era um engenheiro solar. Então qual era o lance dele? Era justamente usar do poder do Sol, ou de sóis, pra poder energizar ali o que ele ia usar pra poder viajar no tempo. Pra criar esse motor das tardes, enfim, né? A gente sabe que tem o olho da harmonia e tudo mais, mas assim, o ponto é, ele era um engenheiro solar e ele usou desse entendimento dele enquanto um grande cientista pra poder manipular o tempo. E isso já liga diretamente com o que acabou de acontecer no episódio, que ela fala que o Vindicador, ele tinha o poder acumulado de várias supernovas. O que é uma supernova? Um sol explodindo, né? Então, assim, ainda tá ligado com o Ômega. O fato de ser o Ômega também é muito legal, porque o Ômega ele foi o primeiro grande cientista ali da Sociedade dos Senhores do Tempo, né? 1, 2, os 3 eram. Mas, tipo, ele era o cara da viagem no tempo, o cientista.
e a Honey é uma cientista. Então faz um certo sentido ela tá querendo liberar o outro grande cientista. Exatamente. Pra quem não sabe quem é o Ômega, uma brevésima explicação, Fred Pavão. O Ômega, como a gente falou, né, é um dos fundadores da Sociedade dos Senhores do Tempo, junto com o Rassilon e o outro, né? E ele apareceu a primeira vez na série, em Doctor Who como um todo, lá atrás, nos anos 70, lá num episódio do Terceiro Doutor, chamado The Three Doctors. Inclusive, já tem review disso aqui. Temos. Vale a pena, se você tá ouvindo pelo Spotify, vai nos relacionados desse episódio, que vai ter o review do Three Doctors, se vale você muito não a ouviu pena. ainda. Um excelente arco de 10 anos da série. Isso, pois é. E aí que é também o encontro dos Três Doutores. Sim. E tal. A história é muito legal. Mas o grande lance a gente descobre nesse arco que o Ômega ele estava banido no universo de antimatéria. E aí eu já estico pra... O subverso é o universo de antimatéria. Eu acho que vai ser isso. Eu mesmo. acho que vai ser isso. Pela lógica é isso, né? E o que é o universo de antimatéria? É um universo de bolso onde ele foi banido porque o Ômega enlouqueceu. Ele, como toda pessoa que tem muito poder... Inteligência demais, muito demais. poder, o poder corrompe, ele se corrompeu, enlouqueceu e começou a ter essa mania de grandeza, esse complexo de Deus. Tanto que entre o Doctor ele fala várias vezes isso. Eu fui que criei a Viagem no Tempo. Eu devia ser adorado como um Deus. Eu sou um Deus. Mesmo, eu sou o Deus do universo da antimatéria, né? Uhum. E o fato é que o lance dele ficar no universo de antimatéria tanto tempo fez com que o corpo físico dele se deteriorasse. Esse é o grande tchan ali de Three Doctors, né? O Ômega usa aquela armadurona, mas embaixo da armadura não tem nada. A única coisa que mantém o Ômega invisível. A única coisa que mantém o Ômega vivo ali no universo de antimatéria é a própria vontade dele. E aí também você consegue amarrar um pouco esse lance do Wish World e tudo mais, né? Com certeza. Ele foi pro universo de antimatéria banido com o corpo físico e ao longo do tempo, né? Ele foi perdendo esse corpo físico e ficou só essa armadura que se movia pela vontade dele, né? Enfim, um outro detalhe sobre o universo de antimatéria é que o tempo não passa lá, né? Ele é tudo locado, esse local. E aí, enfim, ele tá lá banido, o grande plano dele em Three Doctors é trocar de lugar com o Doutor, ir pro mundo normal e deixar o Doutor no universo de antimatéria. Preso. Obviamente ele não consegue. E é isso, é o que a gente tem do Ômega ali em Three Doctors. Anos mais tarde, no Arc of Infinity, do Quinto Doutor, a gente tem oÔmega tentando voltar novamente, já com uma outra roupagem, né? Um outro desenho de armadura. Outro look. Que eu não acho tão legal quanto o original, inclusive. Não, o original mas é melhor mesmo. Ele tenta voltar com o plano, novamente, de roubar o corpo do Doutor para poder vir pro nosso mundo. Ele até consegue por um tempinho, mas no final ele também é derrotado. Ponto é que o Ômega ele tá sempre fadado ali a ficar nesse universo de antimatéria, a ser esquecido, a ser derrotado, né? E aqui a gente vai ver que ele tá nesse subverso, que a gente tá imaginando que é o universo de antimatéria mesmo, e o plano da Honey era justamente esse, né? Torar um buraco gigante no nosso universo para poder alcançar esse universo de bolsa, o universo de antimatéria, e liberar esse vilão que tava há tanto tempo preso e muito, com certeza aí, buscando vingança do Doutor e de todos. Uma coisa interessantíssima que tem nesse momento também é que no momento que ela revela que é o Ômega, estou trazendo de volta o Ômega, não sei o quê, a gente escuta a voz do Ômega falando, né? Eu tenho que ser libertado, poder para Ômega e tal. E quem tá fazendo essa voz é justamente o ator que fez o Ômega lá atrás, em Three Doctors, né? Esse ator já é falecido, isso é um arquivo de voz, né? E ele foi retirado justamente de um audiodrama, que é o Intervention Earth, né? Que é parte ali da série Gallifrey. De Gallifrey, exatamente. O nome dele é Stephen Thorne. Ele foi o Ômega, né? A voz e tudo mais. Mas ele também fez outros personagens. Inclusive, ele é o Azal também. Azal! Então, assim, o grande lance dele é que ele tem esse vozeirão. E eu achei legal terem tido esse cuidado de usar a voz dele. Mas achei mais interessante ainda ser clipe retirado de um audiodrama. Não né? é? Então, Olha pra essas horas vocês lembram da Big Finish, né? Aí serve, bonito, né? O que está na minha cabeça agora é por que Honey quer libertar Ômega? Porque assim, se ela tá achando que o Ômega vai ser amigo dela... Então, não, eu acho que não. Eu acho que ela quer... Tô com medo. Ela também quer... Como é que você usou? Não é ferramentalizar, é instrumentalizar ele, talvez. Ou até fazer uma... Eu acho que ela tá se metendo num negócio grande demais. Pode ser isso. Ela pode estar querendo enfiar o pé vai enfiar o pé pelas mãos. Vai. Mas eu acho que talvez o plano seja algo do tipo, eu vou fazer essa aliança, mesmo que temporária, com outro grande cientista, que é uma mente igual a minha, tão inteligente quanto a minha. Que ele vai entender a minha ambição. A minha ambição, e aí a gente vai fazer uma coisa científica grande junto. Pode ser que Pode ser. De novo, né? O fato de a gente ter só meio episódio aqui não ajuda a gente a chegar a muitas respostas. Pois é. Mas, enfim, isso ajuda a gente a já seguir um caminho, né? Teoria sobre o que pode acontecer nessa segunda metade do finale é essa, né? Eu acho que a gente vai finalmente ver o Ômega de novo, ver ele essencialmente. A nova versão do Ômega, porque não apareceu ainda não apareceu. Na moderna. E espero de verdade que seja algo mais próximo do que a gente tem em Three Doctors e não em Arc of Infinity, mas enfim. Ou talvez uma roupagem completamente nova.
Então, mas eu gostaria mais que fosse algo mais voltado para a primeira aparição. Mas isso aí é gosto pessoal. Porque a Honey, ela tá ecoando a Kate O'Mara. Então o Ômega podia ecoar o primeiro Ômega também. É porque a Kate O'Mara tem um lance que ela foi a única atriz que fez a Honey na série de TV. Né? O Ômega teve enquanto o Ômega teve 2 aparições físicas, né? Sei lá, eu só queria um gosto pessoal, assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma aliança, essa aliança nefária que ela quer fazer. E isso vai também construir o lance daquele trio maldito lá que eles estavam falando. Unholy Trinity. A trindade não desagrada, maldita, né? Profana, isso, obrigado. Que a gente sabe que é a Honey, as duas contam como uma, e mais 2 pessoas. Eu imagino que deve ser o Ômega e talvez mais uma outra pessoa. Não acho que o Conrad faça parte real disso. Talvez o próprio doutor. Talvez o doutor ou o mestre. Vai tentar puxar o doutor. Ainda tem o dente do mestre que foi pego lá atrás. Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso agora que a gente já terminou. Não, o que ainda não terminou não. Calma. Sim, é verdade. Ainda tem a última fala do doutor. Isso. Nesse momento, eles estão ali, papapá, Ômega, não sei o que lá. O doutor, de repente, vem e lembra de todos, de Hartnell, a gato. Sim, de Hartnell é ele mesmo, né? Passando por todos ali. Passando por todos, incluindo a Jo Martin, que é colocada ali entre... Ela é enfiada no meio ali, na hora que aparece a Jodie, ela aparece. Tá bom. Eu não sei o quanto eu gosto disso. Eu preferia que eles tivessem mostrado ela antes do Hartnell, mas eu entendo que é porque o Hartnell tem que ser o primeiro, porque... homenagem ao ator também. Isso, exatamente. E a Jo Martin apareceu com a Jodie, enfim. Eles colocaram meio que na ordem de aparição, mas tudo bem. E aí o lance não é o seguinte... Não porque o John Hurt parece aqui na ordem. O John Hurt tá na ordem, você tem razão. Não vamos pirar tanto em 2 segundos, não vai? Foi legal, apareceu todos os doutores de novo, muito obrigada BBC, gostamos muito toda vez que isso acontece. Mas aí ele fala algumas frases assim, a primeira frase que é o seguinte: mas eu tenho sim uma filha, a Pop... é real. Você sabe o que isso significa? Acaba o episódio. É porque assim, qual é o lance? Ela deixa o doutor naquela varandinha. Isso. E ela entra e ela quebra a estrutura da varanda com a seringa sônica. Sim. E ele começa a cair. Ela tira ele da jogada. Dá pra ver qual é o plano dela. Ela tá quebrando ali pra ele cair no mundo colapsando, né? Pra ele ou ir pro universo de antimatéria ou morrer. Ela não quer que ele atrapalhe. Tchau, já serviu. Você já fez o que tinha que fazer, Você já fez. Já foi usado, tchau, beijo. E aí, enfim, ele já recuperou a noção de que ele é o doutor, não é o John Smith, mas ele fala da Pop, ele fala, você sabe que a Pop é minha filha. Você sabe o que isso quer dizer, não sabe? E aí acaba o episódio. Pode ser que a gente vai descobrir que isso é só um espasmo dessa vida falsa dele, John né? Smith. Porque ele acabou de recuperar a memória, ia ser misturado, mas muito provavelmente a gente vai descobrir que a Pop ela tem uma importância maior na vida do doutor que a gente não sabia até então. Teorias rolam por aí já há um bom tempo, que a Pop a gente vai descobrir que pode ser a tal da filha dele, que ele comenta que, eu conheci minha neta, mas não conheci minha filha ainda. Que a Pop, então, faticamente seria a mãe da Susan, né? Que está aparecendo bastante aqui. Vamos ver o que vai acontecer, não sei. Mas enfim, assim, E é interessante isso porque é um dos grandes mistérios da série. Porque a série é concebida lá atrás, nos anos 60, como o doutor viajando com sua neta. Legal. Se ele tem uma neta, ele tem filho ou filha. Que nunca, em 60 e tantos anos de Doctor Who, nunca foi mencionado. Assim, a gente nunca vê, né? Mencionado, porque assim, ele seja genérico. A gente tem momentos em que filhos e filhas do doutor aparecem, né? Por exemplo, tem Doctor's Daughter, né? Um episódio em que o doutor é clonado e aí a Jenny é a filha dele. Isso. Dentro da lore do Doctor Who, a gente sabe que o doutor ele tem uma filha, mas que não necessariamente é a mãe da Susan, né? Que é a Miranda. Isso. Que no futuro é líder do universo e tal, não sei o quê, mas isso é coisa do universo expandido, né? Isso. Ela não é a mãe da Susan. E sempre ficou esse lance, quem é a mãe da Susan? Quem é a mãe da Susan, né? Porque o doutor tem um filho, se foi de forma sexuada, quem era a mãe ou o pai, né? Se ele era uma mulher na época. Ou a regeneração, enfim, whatever. Talvez seja, a gente vai descobrir que a Pop é a mãe da Susan. Eu não sei o que achar, nem o que esperar disso. Uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre o Doctor Who de forma geral é que eu não gosto quando quebram demais o mistério. Eu gosto de que o doutor seja um ser envolto em mistérios, mas não tem esse caráter divino. Ou, por exemplo, né, quando a gente tem lá, já tô esticando, né, mas in The End of Time, que justamente tem o Hasselman, aparece aquela senhora com as mãos nos olhos vestidas de branco e todo mundo fala, mas é a mãe. Não tá de branco, não, ela tá com as roupas de Gallifrey. Roupas de Gallifrey, tô louca. Mas ela é a mãe do doutor, e aí, tipo, isso nunca tem nenhuma explicação. Hoje em dia a gente já pode dizer que ela tá jogado ali, pode ser que seja, mas a questão é um pouco do que o Fred falou, eu não quero que quebre o mistério e a mágica, mas ao mesmo tempo, se Pop for a mãe de Susan, eu não me oponho, porque ok, tá? Não é uma coisa muito ruim, é uma coisa aceitável. Vamos ver como eles vão trabalhar isso, né? Vamos ver como vão trabalhar, exatamente, porque, por exemplo,
Se Pop é mãe de Susan, quem é a mãe da Pop? Então. E aí a gente vai estendendo. O doutor já foi casado. E aí a gente vai quem é a mãe é o pai, né? Não sabe se... então. Você tá vendo? Ou será que foi quanta Lulu, coisa né? se abre? Exatamente. E assim, somado a isso, também tem muito da expectativa do público, né? A gente sabe que isso é inevitável, inclusive a série até brincou com isso uns episódios atrás, né? Muita gente já viu supostos vazamentos, não dá pra saber o que é verdade e o que não é. Algumas coisas desses vazamentos estão se confirmando, mas não todas. Então fica muito naquela dúvida e as pessoas ficam esperando coisas acontecerem só porque elas viram nessa suposta verdade que vazou. E aí, quando não acontece, elas se frustram. Por exemplo, mas cadê a Missy que tava pra aparecer? Pois é. Algumas pessoas criaram... mas ela foi na Premiere. A Jo Martin também tava. Isso denuncia muito. Ela apareceu. Então, mas aí foi o que você falou. Cria uma expectativa. Enche a cara de expectativa e depois se frustra. Pois é. Eu acho assim... E aí mora o perigo. Eu vou além. Eu não sei o quão a favor, apesar de eu adorar o personagem, o quão a favor do mestre ou da Missy, que seja, apareça nessa segunda metade do finale. Porque eu acho que já tem tanta coisa. Colocar mais uma e ficar muito... a gente tem a trama das duas Honeys, o Crond nesse meio, o Bebê Deus, a Unity. A Pop, a Unity, beleza, a Unity, a volta do Ômega. É muita coisa de uma vez pra trabalhar. Pra trabalhar e a gente só tem um episódio. Ele é mais longo? Mas a 1h06, tá? 1h06. Não dá pra fazer tanta coisa assim, não. A vantagem disso tudo é que Reality War vai ser maior do que o episódio normal, como a Thaís falou, e ele não vai precisar se preocupar com introduções. Porque a única função de Wishworld, vamos ser sinceros, é introduzir o conceito do finale. Ou seja, a outra metade já pode começar... No pega pra Já pode capar. começar no terceiro ato. Pode. Ele tem que ser um grande terceiro ato de 1 hora. Isso. Pra poder... E mesmo assim, eu acho que talvez seja pouco tempo pra encaixar tanta coisa. Tem a Mel. Exato. Olha lá. Por isso que eu coisa. acho que trazer o mestre seria um problema. Eu também acho. Porque é mais um elemento que por si já carrega muito questão, né, muito questionamento, pra você trazer ainda no final que já tem muita coisa. Eu acho também. Eu acho que tem que focar bastante na Tem o rolê da Honey. Susan ainda no Tem estudo. o rolê da Susan. Eu acho que assim, a gente teve o mestre muito mais, assim, infinitamente mais do que a gente teve a Honey. Quer um exemplo? O nosso dossiê do mestre tinha mais de 2 horas de duração e ele não tá completo. A gente fez um dossiê da Honey na semana passada. Na época. A Honey ganhou um dossiê bem mais curto e acabou. E bem mais completo. Então, assim, quantos atores teve o mestre? A gente viu o mestre 50 mil vezes já, e a Honey não. E eu vou te falar. Deixa ela ter o spotlight um pouquinho. Então, e eu vou te falar. Um pouquinho muito. Eu acho que trazer o mestre, por mais que eu goste do personagem, por mais que na origem da personagem, quando ela apareceu a primeira vez, tinha o mestre também, eu acho que pode ser meio prejudicial pra ela. Por quê? A Honey, ela já sofre dessa comparação com o mestre. As pessoas que não conhecem a personagem falam que ela é só um outro mestre, quando não é verdade. A gente deixou isso bem claro no último review. Com certeza. Isso posto, a gente tá gravando logo depois desse episódio, mas nessas poucas horas, a gente já viu gente falando assim, tipo, a Honey nesse episódio, ela nada mais tá sendo do que um outro mestre. Do que a Missy. Tipo, o jeitão dela não tá parecendo com uma cientista inescrupulosa fins antes dos meios, assim. É isso mesmo. Ela tá sendo só mais um megalomaníaco à la mestre. Então você trazer o mestre pra esse rolê, talvez... Só vai complicar só vai mais. atrasar mais a defesa da Honey, sabe, nesse rolê todo. E apagá-la, né? Eu acho que a gente tem que dar um foco nela agora. O mestre já apareceu 50 vezes, não tem porque aparecer agora. Não apareceu em nenhum momento aqui da nova Era Davis. Vai parecer muito jogado se ele aparecer. Não, super. Assim... É muito legal. Deixa ser a Honey agora. É muito legal que o Davis esteja trazendo a Honey da série clássica e agora ele tá colocando o Ômega. Chega, tá bom. Não, é isso, já tem... Trabalha esses dois. É isso, já é muito. Já tá sendo... Ela já tá dividindo o palco. Tá. Com ela mesma, porque são 2 Honeys. Sim. Como agora ela vai ter que dividir com o Ômega, que é um personagem que, curiosamente, também só apareceu 2 vezes na série clássica, igual ela. Vendo? Mas que também tem um peso, infinitamente maior do que a Honey na lore do Dr. Who. Então, já vai ser um palco dividido. Vai botar ela pra dividir mais uma vez? Sou contra aparecer mestre no reality. Se aparecer... vocês estão dizendo que então se aparecer, vocês vão massacrar o episódio. Não. Mas eu fico receoso com como eles vão fazer isso, entendeu? Isso, também fico receosa, fico nervosa. E também acho que tem muitas questões em aberto que não serão respondidas. Você acha que eles não vão responder tudo? Não vão responder. Você acha que eles vão terminar o finale com respostas ainda pra serem feitas? Coisas em aberto, eu acho que sim. Eu acho que foi o que a gente até falou finale, né? Em alguns episódios atrás, né? O Davis, ele costuma planejar arcos longos. Arcos de temporadas.
Então, assim, e a gente também sabe, agora já entrando em um pouquinho de bastidores, que ele está trabalhando em roteiros para novas temporadas, independente de quando elas forem exibidas. Independente da Disney também. Então, independente da Disney, a BBC já falou, a gente vai continuar produzindo um Dr. Who independente da Disney. Então, assim, eu acho que não fechou. A gente não sabe, né? A gente sabe que tem rumor de que o doutor pode regenerar e não aparecer um ator novo. Isso eu acho legal. Por exemplo, ele vai explicar... Não ele regenerar agora, mas ficar um mistério eu acho legal. Eu também acho legal. Vai explicar a bigeneração ou não? Vai explicar a mavidade ou não? Eu acho vocês que não. Vocês estão fixados na mavidade. Eu tô fixada, porque... A mavidade é uma piada, pô. Vai explicar que tem a risadinha? O Toymaker vai voltar? Não, mas... Olha quanta coisa! A risadinha não é atrelado único exclusivamente ao Toymaker, não. O lance da risada é que ela é o padrão sonoro de quando aparece alguém no Panteão. A gente viu a primeira vez com o Toymaker, mas não é só dele, não. Boa coisa que você falou aí. Vai finalizar o Panteão ou a gente vai ter Panteão nas próximas temporadas? O Panteão não vai ser finalizado até porque a gente sabe, por exemplo, e a gente tá trabalhando com os nomes jogados, né, os name droppings. No último finale, a gente viu que, por exemplo, a Mara, que é um outro personagem da série clássica, aquela serpente gigante lá, ela faz parte ali do Panteão. A gente sabe que o Trickster, né, como é que eu traduzo também isso? Está... O traiçoeiro? Traiçoeiro. Sei lá. O Trickster, ele é também parte do Panteão. O conceito do Panteão foi criado em Sarah Jane, que é do Russell também. Então, assim, ele não vai trazer agora. Os deuses do Ragnarok, que também foram citados. Não, isso aí a gente acha que são, porque ela fala a deidade triuna, e aí a gente assume que são os deuses porque eles são 3, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós temos um monte de coisa em aberto, duvido que vai se resolver no próximo episódio, porque a Era Davis ainda não acabou. Agora, então ele vai deixar pra responder algumas coisas lá pra frente. Ah, mas vai ter hiato, vai, mas não vai ser respondido agora. Posso te falar? Eu tenho agora, você falando assim... Microhiato, gente. Você falando assim, Ninguém tá achando que a série vai demorar 5 anos pra voltar, tá? Ou 16. Não. Assim, uma pausa, né, de um ano. O hiato, ele é só pra ter o tempo da produção, entendeu? Ninguém gosta, tá? Não, ninguém gosta. Tô odiando, assim... Só de pensar que na semana que vem a gente vai ter o último episódio novo de Dr. Who em muito tempo, pode ser que tenha especiais e tal, mas isso me deixa muito mal. Mas deixa mal mesmo. Agora a gente tá falando do Panteão e tudo mais, e aí me levanta uma outra coisa. Sabe uma coisa que eu não ia gostar? Eu não ia gostar de descobrir que o Ômega faz parte do Panteão. Eu acho que ele não precisa dessa afiliação a ele. Pois é, eles estão misturando muita coisa, né? Uma coisa é Panteão, outra coisa é Gallifrey. O Ômega, ele tem esse complexo de Deus, mas eu não acho que ele encaixa nesse lance do Panteão. Eu acho que ele não deveria pertencer a esse plot. E aí isso levanta outra coisa. O Davis, lá na primeira temporada dele, ele criou o Panteão como esse grande antagonista de vários personagens, né? Pra essa era dele. Será que Valerie já tá inserindo o Ômega agora... Sacou? Porque ele já tava com... São duas coisas misturadas, né? São duas coisas muito grandes sendo jogadas que eu não ia gostar que ele misturasse um com o outro. Eu acho que a Honey só tá usando a Desiderium, ela traz esse lance do Panteão, pra criar o Wishworld. Eu espero, sinceramente, que assim, nada mais seja falado sobre o Panteão aqui, pode ser que volte, mas eu quero foco em Honey e Ômega, porque assim, uma coisa que... Talvez quem esteja ouvindo só agora não saiba, mas eu sou muito apaixonada pela história de Gallifrey e seus personagens. Bora fazer o selo? Bora tatuar o selo? Vamos tatuar. Rogério Pix, nosso doador, grande amigo, tatue aí. Vamos ver isso aí. Né? Então, assim, a gente sabe que o Davis meio que destruiu o Gallifrey quando ele trouxe o Doutor de volta, inventou a história da Guerra no Tempo. E o fato dele estar trazendo Honey e Ômega é quase como um meia-culpa. Tipo, não, gente, peraí. Ele já trouxe o mestre, né? Ele traz o mestre ali na terceira temporada dele. Então, ele tá trazendo mais Gallifrey. E isso é muito legal. Então, por favor, foco em Gallifrey. Deixa o Panteão um pouquinho pra lá. Porque a gente já teve vários deuses nessas 2 temporadas. Tá bom. Sabe uma coisa que agora eu me toquei? O mundo artificial, o Wishworld. Aonde estava o 14º doutor? Bom, onde tava todos. Ele virou o quê? Virou o jardineiro com a irmã, com os Noble? Tá omitido ali também, né? Na verdade, né, o 14º... Bom, ele tá lá. Ele existe, mas assim como todos os doutores existem em algum momento. Então, mas é o que a gente fala do 14º. Ele tem uma particularidade. Ele tá vivendo
o presente. E então, não só isso, então ele tá ali. sim, eu entendo. Então, assim, óbvio, eu não quero que o David Tennant apareça tão cedo de novo, e eu entendo que tem a ver com a escala dos atores e tudo mais, mas Muito não legal é você ter engraçado, falado. não é engraçado pensar nisso, que o 14º tá em algum lugar nesse mundo falso vivendo. Muito interessante você ter falado do 14º, na verdade, porque a gente sabe que a Rosie Noble aparece no próximo episódio. O nome dela tá na lista, não a sabia. Yasmin Finney. Então, de repente... Vocês sabem, né, gente, que quando aparece alguém muito importante, ele não entra na listagem. Por exemplo, a gente não teve Jonathan Groff, que é o Rogue, na lista desse episódio. A gente não teve a Carole Ford nesses anterior, dois últimos, e eles aparecem nos créditos finais. Ou seja, a gente sabe que eles escondem. Pode ser sim. Gente, ó, eu vou falar agora, assim, de coração aberto. Pode ser que o Tennant apareça no próximo episódio. Não, pera aí. Vai entrar aquilo que eu falei, é muita coisa. Mas é muita coisa de uma vez. Pode ser que sim, pode ser que não. A não ser que seja pra fechar esse lance da regeneração. Ele vai se colar com o 15 e eles vão regenerar, sei lá. Porque a Rose, ela trabalha na Unity, né? Ela não tava nesse episódio. Então pode ser que... Mas pode ser porque a Rose, ela faz parte desse grupo marginalizado que o Conrad ignora, que são as pessoas da sigla. Verdade. Né? Mas ela ainda não apareceu nesse. Pode ser que ela tenha uma importância maior no reality Ou ela war. não vai nem aparecer. Assim que ela vai aparecer, já falou que ela vai aparecer. Sim, ela vai aparecer. Onde ela se encaixa, a gente ainda não sabe, né? Pois é, mas... Mas enfim, o que eu tô falando é o seguinte... Pode ser que apareça. estejam preparados. Pode ser que não apareça. Eu espero que não. Vamos ver o que o Fred daqui a uma semana vai estar falando. Eu só tô puxando isso por conta desse lance da bigeneração, se ela vai ser explicada ou não. Até porque a gente até questionou isso na semana passada, de onde veio a Rani. Onde é que ela tava. Ah, você diz a Honey da Dobson? Ah, sim. Como passou de Omara pra Dobson? A gente não Chauvin, sabe. Rodman no meio. Não, como mas sim, passou de Chauvin pra... De uma Honey pra outra. É isso, a gente não sabe de onde a Rani surgiu, então... Mas aí os vilões, eles aparecem onde eles acham válido, né? É isso. Mas enfim, são muitas perguntas, como a gente falou, né? Muitas perguntas, nenhuma resposta, porque esse é esse tipo de finale que acontece isso, né? O primeiro episódio são só os 2 primeiros atos e o último, tomara Deus, que seja só o 3º ato, né? E que não vai ter todas as respostas, eu acho. Acho que vai ficar... Algumas coisas em aberto vão ficar com certeza. Isso posto, esse deveria ser o momento já clássico do Dr. Brasil aqui do WRCast, de eu puxar as notas. Mas... me culpem. Porém... Façam, tá? Tem fogo, tochas e forcados por aí. Que isso? Eu não acho válido a gente puxar uma nota de Hartnell a Gato para esse episódio. Por quê? Polêmica. Porque esse é muito esquisito você precificar, você avaliar com números um episódio que tá pela metade. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse two-parter, ele tá funcionando muito como funciona a série clássica. Isso é como se eu pegasse um episódio de um arco, de 4 episódios, ou de 2. É como se eu pegasse um episódio ali de Mark of the Running, são 2 episódios, e avaliasse ele isoladamente. Não tem como, isso é um pedaço de uma história maior. É uma metade. Mas vocês às vezes já tiveram outros programas em que vocês avaliaram e depois avaliaram o segundo e fizeram uma média. Sim, já teve. Mas dessa vez eu não quero. Simples. Eu não quero. A explicação é, eu não quero e eu mando nessa porra Não, toda. sabe por que eu não quero? Porque aí a gente fica muito... Não é ficando em cima do muro, não. Mas é que eu acho que a gente fica muito numa... Não vai ser uma avaliação válida, certa, entendeu? Porque a gente vai poder ou pesar demais a mão ou não pesar a mão o suficiente, sabe? Eu não quero que com isso vocês pensem que a gente não gostou do episódio, tá? Eu gostei. Eu gostei mais calma. até do que algumas pessoas estão falando por aí. Eu falei que a gente não vai dar nota, mas eu quero opiniões. Não, então é isso que eu tô falando. Tiveram pessoas que massacraram esse episódio. Eu não acho que foi tão ruim, não. É o que o Fred falou. A gente só viu metade. Mas eu gostei do que eu vi, entendeu? Sim, sim. Eu achei muito bom esse episódio, gente? É o episódio... Novamente, eu faço cura, Thaís. Eu não detestei o episódio, eu não gostei do episódio. Eu gostei do que eu vi. Eu gostei também. Como eu falei, esteticamente é um episódio muito bonito. Eu não acho que o roteiro seja tão esburacado como algumas pessoas estão falando por aí. Também não acho. Mas eu acho que esse é um meio episódio. Ele é só 2 atos de uma história. Isso aí. A gente não tem 3º ato. E por isso pode ter gente dando, tipo, um Hartnell pra essa parada, sabe? Dando notas péssimas pra esse episódio. O que é muito insensível, eu acho. Não, eu acho assim, eu não tô fazendo julgamento de valor na opinião de ninguém. Eu acho que se a pessoa odiou o episódio, tudo bem, tá no direito dela. Não, a minha opinião... no sentido que não tem
pra quê? Não tem por que dar essa nota, É que eu acho assim, também a gente tá Não a gente tá numa... Não precisa. E eu não estou dizendo que quem não gostou desse episódio é isso, não estou falando isso de forma alguma, mas eu acho que a gente vive também numa época muito cínica, de forma geral, não pra Doctor Who. Nesse sentido. Não pra Doctor Who, pra tudo. Pra tudo. Todo mundo é hipercrítico em tudo hoje. Isso, tudo e assim, é ruim, tudo é ruim, tudo é péssimo sempre. Tem esse problema hoje em dia, e de novo, eu não tô direcionando isso a ninguém que não gostou do episódio, é só uma avaliação geral. É geral. A gente vive hoje em dia em extremos, assim. Ou a pessoa odeia e é a pior coisa do mundo, e aí ela faz uma avaliação extensa, bizarra do porquê que isso é a pior merda do mundo. Ou ela ama. E aí tem um outro problema. As pessoas que gostam demais direto da coisa, elas não fazem como as pessoas que odeiam e fazem resenhas gigantes. Elas falam assim, amei, isso é cinema. O meme do cinema é um... Absolute cinema. O meme do Absolute Cinema eu acho engraçado também, como qualquer um. Todo mundo mas gosta. eu acho que ele traz um problema, porque a pessoa quando gosta demais, ela fala assim, adorei, cinema absoluto. Tipo, não, velho, se você adorou mesmo, explica por que você adorou. Justifique a sua resposta. E eu acho que a gente não precisa ficar em extremos o tempo todo. Não precisa ser adorei ou odiei. Eu acho que você, sabe, tem que ter um equilíbrio. E eu acho que esse episódio, ele tá... Por isso que eu não quero dar nota também, porque eu não quero ser desequilibrado em nada. Porque eu não quero que o fato de eu ter gostado da estética, ou ter gostado, por exemplo, da volta da Honey... Não só da estética, eu acho que de tudo, né? Eu gostei de ver... Por exemplo, essa brincadeira do mundo falso é legal. A gente gosta muito de ver o doutor em uma situação não doutor, né? Seja no Fable Watch ali dele... Toda vez que ele é o John Smith, eu gosto. Toda vez que ele, tipo... Ele não é o doutor, mas é um pouco doutor. É legal. Eu gosto. E é legal ver o Gato a fazer. Porque Sim. a gente nunca tinha visto. Então, assim... Ele utiliza... Esse episódio utiliza de uma série de recursos que, na verdade, eu gosto muito. Tem a volta da Ruby, que é muito legal. Gente, a Pop. Gente... a Pop eu não... Que eu me desconcentro todinha. Ela é muito linda, Não, eu acho que assim, o ponto principal aqui... Outra coisa legal, apareceu a mãe da Belinda. Não, mas é tão qualquer coisa isso também, não, né? o que eu tô falando família, né? O Davis é o cara de fazer família de Companion. Existem uma série de elementos muito bons nesse episódio. Sim. E por isso que ele é bom. Sim, mas... Independente da nota, eu gostei. Não, eu gostei. Tá? Entendeu? De forma geral... Mas tô esperando o resto da história. De forma geral, eu gostei muito desse meio episódio que a gente teve. Isso. Eu acho que ele tem vários méritos, por exemplo, e eu acho que tem... Talvez o Davis nem entenda que ele tá fazendo esse padrão, mas eu tô achando muito interessante o ritmo que ele tá fazendo, do tipo, o primeiro vilão que ele trouxe nessa era nova dele, o primeiro grande vilão, tudo bem que teve o Beep the Meep, que é de um quadrinho, né? Mas o primeiro vilão da série de TV que ele trouxe de volta foi o Toymaker, que é um vilão dos anos 60. Depois, o grande vilão que teve a aparição foi justamente o Sutek, que é um vilão dos anos 70. E agora, o grande vilão que ele tá trazendo de novo é a Honey, que é dos anos 80. O Omega a gente sabe que é dos anos 70 também. Mas, enfim, a Honey, ele fez essa ordem, assim, de 60, 70, 80. Então, assim, de verdade, gente, eu tô com o coração aberto, eu não vejo a hora de ver a outra metade desse episódio, porque eu quero saber o que vai acontecer. E, de novo, não teremos todas as respostas. Isso é o que você é, vamos ver. Eu tô esperando ter o máximo de respostas possíveis, mas... Claro! Uma resposta que eu quero ter também é, de novo, dessa vez não preciso atribuir notas de Hartnell a Gato, a não ser que você queira, e queira fazer a média depois, mas eu quero saber a opinião de todos vocês aí que estão ouvindo a gente em todas as frequências, em todos os feeds possíveis, o que vocês acharam dessa primeira metade do final, o que vocês acharam de Wishworld, quais foram os pontos fracos e pontos fortes, e, enfim, qual a sua opinião geral sobre esse pedaço de finale. Para isso, você sabe muito bem como é que você faz. Você não precisa dobrar a realidade e criar um universo fictício. Você pode só alcançar a gente nas inúmeras redes sociais por aí, sempre pelo mesmo @ Thaís, que é Dr. Who Brasil. Procura Dr. Who Brasil, que a gente vai estar lá, você vai ver nosso login, você vai ver nossas caras, você pode começar a trocar ideia, porque isso é uma coisa que eu adoro em Dr. Who, isso é uma coisa que pra mim tem sempre nota gato, que é o momento de trocar ideias quando a gente tá todo mundo perdido, assim. A melhor parte, adoro, gente. Adoro. Meus momentos favoritos Vamos de Dr. Who. conversar no Twitter, gente. Twitter, Instagram, Blue Sky. Tô tentando usar mais o Blue Sky, mas é difícil. É um processo, né? Difícil. Onde você achar mais justo, também tem a área de comentários ali do Spotify. Você que é um ouvinte do Spotify, a gente tem os números, a gente sabe que é boa parte dos nossos muitos ouvintes. A gente lê tudo, viu? Boa parte dos nossos muitos ouvintes são do Spotify, então lá tem a área de comentários. Vai lá, deixe seu comentário sobre o que você achou. Faça essa conversa por lá, que é muito legal também. Outra coisa que tá acontecendo, gente, agora estamos no YouTube. É verdade. E tá tendo muito comentário legal por lá também. Se você se sente mais confortável de ouvir o podcast por lá, pode comentar, a gente também tá acompanhando. O podcast tá indo pra lá, meio porque eu coloquei o feed por lá não tem tanto alcance, você vê que os views lá é bem baixinho, assim, porque também não é, a gente não foca em YouTube, a gente nunca focou. Canal principal, a gente nunca focou no YouTube, mas tem alguns comentários, cada semana vai vindo mais comentários, inclusive comentários que ajudaram
a gente a nortear o que a gente ia fazer sobre a Honey, né? Com certeza. O dossiê. Então é isso, é uma rede legal. Se você prefere lá, Thaís muito bem lembrou, use lá, é onde for mais confortável pra você. É isso aí. Certo? Amigos, de todas as realidades, se tá no universo da antimatéria, se tá no Wishworld, enfim. Foi excelente revisar esse meio episódio com vocês. A gente se vê semana que vem, a gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!